vamos. Daqui a pouco tem uma história em família. Falando em família, em situações envolvendo família, Sim. tem um famoso. Conversei há pouco com a advogada deste famoso. Conversei também com a advogada que representa a outra parte. Lá vem processo. E este famoso pode ser preso a qualquer momento. Nossa, gente, então você vai falar agora. Tem uma história aí, porque assim... Tá preparado? Tá preparado, tá tudo aqui. Tem os documentos, todas as informações. E tudo. Falei com as advogadas das partes e é o seguinte. Ele tem 10 filhos. Uau. 10 filhos? 10 filhos. O Catra não é, porque o Catra tem 30, não é? É hora concurso. E ele tem 6 ex-mulheres. 6? Esses 10 filhos de 6 mulheres. Tá. Agora, o que acontece? A situação envolvendo pensão alimentícia. Ah, isso da cadeia. Senhora, mas é tudo menor de idade? Assim, tem que pagar pensão para 10? Não, o filho que está requerendo é menor de idade e ele tem direito, está amparado pela lei. Sim. Mas o pai não tem comparecido segundo o filho e a advogada que representa o filho e a mãe. Ele tem que depositar mensalmente, ele está devendo R$12.500, 4 meses de pensão. É um bom dinheiro. Ele está devendo. Não, já dá cadeia. Já dá. Teve uma época que ele pediu uma redução. Falou, seu juiz, eu não estou conseguindo pagar, o senhor pode diminuir aí o valor da pensão? E ele diminuiu. Mesmo assim, segundo o filho deste famoso, ele não estaria pagando. Tá. E aí, conversei com o famoso, que disse o seguinte, através da advogada, que ele depositou, sim, esse dinheiro e que ele tem os comprovantes. Ué, então... Só que do outro lado, a mãe e o filho alegam que não há nenhum depósito em conta. Houve sim um depósito no valor de R$1.500 quando eu fui atrás dessa situação. Sim. Falaram assim, olha, para abafar o caso, ele depositou R$1.500, mas não é tudo. Ele ainda está devendo. E aí, dizem que ele ganha uma média de R$30 mil de cachê. Por show, ele costuma fazer uns 20 shows por mês, é um cantor. É um cantor muito famoso. Aí o que acontece? Existe uma história por trás disso tudo, deste famoso, onde o filho está acusando o pai de abandono afetivo. Ai. Disse o seguinte, desse filho que ele não está pagando a pensão, começa a juntar as peças. Tá vendo? Né? Aí o que aconteceu? No Dia dos Pais, este famoso, que tem 10 filhos, convidou alguns dos filhos para um almoço do Dia dos Pais. Ai, já até imagino. O menino não foi. Não foi convidado. O menino não foi convidado. Ai, que judiação. O negócio corre em segredo de justiça e olha o que aconteceu também. O menino estudava numa escola particular. Tá. Como o pai não tem quitado a pensão, ele foi transferido para uma escola pública. Só que deixou uma dívida de R$9 mil na escola. Meu Deus do céu. O menino não tem plano de saúde. Teve que cancelar o plano de saúde, porque o dinheiro não está caindo na conta. Aí tem toda essa indiferença. Lá na escola ele está devendo R$9 mil para a escola. Ele paga 4 salários mínimos por mês de pensão para esse garoto. Quantos anos tem agora? Ele tem 16 anos. Ou seja, aí agora, 4 salários só dá quase 4 mil, né? Conversei com a advogada deste famoso e conversei com a advogada que representa a mãe e o filho. Corre em segredo de justiça. Aí eu falei, você não pode mandar pra gente os comprovantes de depósito? Até pra gente mostrar que, que aí acabou. Esclarecer. Acabou. Se ele comprova que ele depositou, acabou a história. Caiu na conta. A advogada falou que não. Não? A advogada dele. A advogada dele falou, não posso mandar os comprovantes, porque como corre em segredo de justiça, não seria prudente divulgar para evitar constrangimentos. Mas se está dizendo que existe, é porque isso está apresentado à justiça. Aí a advogada sugeriu, olha, como você está entre as partes, está mediando aí essa situação, sugerimos que a mãe e o filho busquem a justiça. Pois foi exatamente isso que fizeram. Meu Deus do céu. Entraram com uma ação na justiça e agora este famoso vai ter que responder perante ao juiz, levar os comprovantes e, segundo a advogada que cuida do menino e da mãe, ele pode ser preso a qualquer momento. Porque, segundo eles, o dinheiro não está caindo na conta. Que rolo, hein? Nossa, precisa ver se não foi algum rolo de banco, porque existe muito também. Às vezes fez o depósito, acabou não caindo, mas teria dado tempo, em 4 meses, de se resolver essa situação. Né? Primeira vez, segunda vez, terceira vez, 4
quarta vez, então não dá para ser um erro de banco esse tempo todo, né? Alguma coisa aí tem. Ele disse que pagou, eles falam que não receberam. Ele responde por 3 ações na justiça, esse famoso. Desse mesmo filho? Desse mesmo filho, esse mesmo caso. De 10, esse é o problema? Esse que não tem recebido o valor, porque eu acho que os outros talvez sejam maiores, talvez seja mais um que seja menor. Ação de execução de alimentos, ação revisional de alimentos e ação de indenização por dano moral e abandono afetivo. Ele não aceita o filho, realmente. E aí tem essa queixa-crime por conta do não pagamento da dívida que ele tem com o filho e, no caso, a ex-mulher. Certo. Nossa, para você entrar com uma ação de abandono afetivo, é porque isso é uma ferida aberta há muito tempo. De muito tempo. Ele já tem 16 anos. Vai saber desde quando ele convive com isso, que eu acho o lado mais triste da história, né? É esse. Isso depois se materializa na parte financeira. Mas olha a origem disso tudo. É não aceitar um filho, é sentimental. É amorosa. 30 mil talvez seja, né, a briga com a mãe e você rejeita o filho. Tem muito homem que faz isso. O filho só é filho enquanto ele está com aquela mulher. Mudou, casou com outro, tem outro filho, aquele lá ficou lá atrás, ele cuida desse daqui que vai abandonar quando também for, né, se casar ou ter filho com outra pessoa. Tem homens que são assim, é uma coisa muito esquisita, mas realmente existe, né? Deixa eu só ler aqui rapidinho o que disse, aí eu vou falar quem é, o que disse a parte do famoso. O que a advogada falou com relação a isso. Ela falou assim, olha, as questões que versam sobre o direito de família, neste caso, correm em segredo de justiça. Daí, não seria prudente a divulgação de questões de cunho particular a fim de evitar constrangimentos. Isso ela diz respeito ao pedido que eu fiz dos comprovantes. Sim. Volto a informar que aquele que supostamente tem o seu direito violado deve buscar as vias judiciais. Disse a advogada do famoso. E ela diz o seguinte, só posso entender que buscam a imprensa com o fito único de tentar denegrir a imagem de uma pessoa pública, possivelmente por insatisfações de cunho pessoal. Não. Que é isso? Compadre Washington. O compadre Washington. Compadre Washington. Ele estava assistindo o programa esses dias aqui. Deu um abraço para ele. Então manda uma resposta pra gente, compadre. Ele não quer falar. Falei com as advogadas. Mas a gente já falou que é pior não falar, né? Já dá o seu lado dessa história. Olha o que deu, o rolo do safadão. Olha o que deu. Começa, depois complica até pra gente. Diz o menino que ele está devendo R$12.500. Desses 12 mil, ele teria quitado 1.500 recentemente, quando essa história veio à tona. E aí o menino disse que não recebeu e está procurando aí também por ação de abandono afetivo. Eles estão nessa fase de comemoração dos 30 anos do El Chan. Vai ter show até não poder mais, né? Depois disso ele vai deixar o grupo, como vocês sabem, foi saído, né, do Chan. Mas até lá ele vai estar ganhando uma grana que ele pode saldar essa dívida aí, gente. Mostra os comprovantes. A vida do menino correr, né, normal, mostra os comprovantes e já resolve aí essa história. Muito ruim ficar desse jeito realmente. Olha, mas também você imagina, tem que contratar um contador para administrar 10 filhos, 10 pensões, e olha que poucas coisas. É isso? Quer ver? Deixa eu ver. Esse já tá nos 30 anos do Tchan, já tá, né? Olha lá. Tá vendo? Não deve pensão, ó. Não deve pensão. Olha lá, não deve pensão, dança, ó. Pra fechar, Felipe, o que você acha disso? Pra encerrar. Eu só acho que quem não paga pensão, infelizmente, só tem um destino. Cadeia. É muito sério. Tá certo, e assim que o compadre resolver falar... É a única coisa que funciona no nosso país, né? É verdade. É a única, né?